Pode se assentar. É isso mesmo, nós temos que ser grato ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso coração, não é só da boca para fora, né? Às vezes agradecer a Deus só da boca para fora não vale, porque Deus conhece mente e coração, né? Então, se vai agradecer a Deus, agradeça de todo o coração. Se vai orar a Deus, ore de todo o coração. Se vai louvar a Deus, louve de todo o coração. A não ser que você não sabe a letra, mas você vai pensando ali, vai falando ali atrás do louvor e vai embora, né? Então, é assim: adorar, agradecer sempre de coração, sempre. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios 6. Vamos meditar na palavra de Deus. É uma palavra já conhecida, mas às vezes nós conhecemos a palavra e deixamos ela cair no esquecimento. E aí nós não praticamos nos momentos que nós estamos precisando. Às vezes nós esquecemos da palavra de Deus. É uma coisa que nós não podemos esquecer, é da palavra de Deus dentro de nós. Você pode até falar assim: hoje eu não vou na igreja não, hoje eu vou ficar em casa. Mas a palavra de Deus você tem que estar com ela dentro de você, né, Bre? Tem que estar, porque você vai precisar dela. Talvez você pode não estar precisando agora nesse momento, mas amanhã ou mais tarde nós podemos precisar dela. As minhas orações que eu faço por mim, ou quando eu vou orar por alguém, eu procuro fazer em cima da palavra de Deus. Eu procuro lembrar de algum versículo e vou orar em cima da palavra, através do conhecimento da palavra que eu tenho, o pouco que eu tenho. Não conheço nada, mas... Então, por exemplo, você vai orar por alguém que está doente. Jesus curou o cego, curou o paralítico. Está escrito na palavra, né? Jesus ressuscitou mortos. Você vai orar por doente: Senhor, assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, que já fazia 4 dias que estava morto. Se Lázaro estava morto já tinha 4 dias, o Senhor ressuscitou, então o Senhor pode curar essa pessoa. O Senhor tem poder para curar, então que seja curado. Assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, essa pessoa é curada em nome de Jesus. Ou seja, em cima da palavra, o que está escrito. Jesus curou o cego, não curou? Senhor, tua palavra diz que o Senhor curou um cego de nascença. Então essa pessoa, ela está com uma dor de cabeça. Em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor curou aquele cego de nascença, essa dor de cabeça vai sumir agora. Ou seja, aí você está usando a palavra de Deus, as armaduras de Deus você está usando, que é o poder de Deus. Então nós vamos ler aqui Efésios 6, e nós vamos ler a partir do versículo 10. Efésios 6, 10. Tem até um título aí, ó: as armaduras de Deus. Espera só um minutinho aí, para você ver. Aqui fala as armaduras de Deus. Davi, quando ele foi lá, que ele foi levar ao almoço dos irmãos deles que estavam na guerra, eu vou falar assim, o almoço, ou talvez pode ter sido o café da manhã ou a janta, que aquele gigante estava afrontando o povo de Deus e todo mundo com medo. Davi era o quê? Pequeno, né? Davi não tinha grande tamanho assim, igual o Ober Charlie, que é um fortão assim, ó. Davi era mais ou menos igual eu assim, fraquinho, magrinho, né? Então, só que Davi tinha uma grande arma, um grande poder dentro dele. Davi era pequeno, mas ele tinha o quê? O poder de Deus. E Davi foi lutar com aquele gigante. Por que ele venceu? Pelo tamanho dele? Não, porque Davi foi em nome do Senhor. Só que Davi também, ele não deu ouvido porque os outros falou. Porque o
o pessoal lá, aqui fala, explica direito, só lendo lá que eu vou saber falar para você direito. Mas na hora lá, eles falaram que não era para ele lutar não com o gigante não, porque ele era pequeno. Então ele não ia conseguir. É tanto que o rei deu as armaduras dele, né? Deu as armaduras, é como se fosse um policial chegar aqui e pedir para mim ir para a batalha. Eu não tinha treinamento nenhum daquilo. Aí ele chega aqui e me dá a farda dele, me dá o colete à prova de bala, me dá o revólver, só que eu não tenho treino para atirar, eu não tenho treino para pegar ninguém, não sei. Então é mais ou menos isso. O Davi chegou lá, o rei deu todas arma, espada e tudo, só que Davi não sabia usar aquilo. Só que o Davi tinha uma coisa dentro dele, a palavra de Deus e o poder de Deus, que ele falou, ó, você vem contra mim com espada, com lança, não sei mais o que, tal, só que eu vou contra você em nome do Senhor. O Davi usou as armaduras de Deus, essas armaduras de Deus, que é o que nós devemos fazer, usar as armaduras de Deus na hora das situações adversas em nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho. Alguém se levantar no nosso trabalho contra nós, você vai orar para Deus matar aquela pessoa? Não, você vai orar para Deus tirar o mal que está dentro dela, o mal. E o mal que eu falo, gente, não é o diabo. Às vezes a pessoa tem o mal dentro dela, mas não é do diabo, é da natureza humana dela. O que nós temos que fazer? Orar, pedir a Deus para que Deus possa mudar os pensamentos daquela pessoa a seu respeito, ou a respeito de qualquer situação que ela esteja entrando para destruir. Às vezes é o diabo, só que o diabo é conhecido. Quem tem o entendimento, e quem tem o Espírito Santo, ele sabe quando o diabo está agindo numa pessoa, ou quando é da carne. Quem tem o Espírito Santo sabe. Quem tem o Espírito Santo dentro de si sabe quando é o diabo. O diabo, quando é o diabo, aquela pessoa, ela não olha em você fixo. Se você tiver com o Espírito Santo, primeira coisa é o olhar dela. Ela não olha dentro do seu olho, ela olha, tira o olho. Então, se for da carne, ela consegue olhar coisas da carne, ela consegue olhar em você, mesmo você tendo o Espírito Santo. Mas agora, se for o diabo, ele não consegue encarar você assim dentro do olho, olho no olho. Ele pode até te encarar, mas ele não olha dentro do seu olho, ele vai disfarçando o olho. Então, por quê? Porque o poder de Deus, as armas de Deus é mais forte que o poder do diabo. As armas de Deus, não é eu e nem você, se você tiver com o poder de Deus. Amém? Então vamos começar lendo aqui, ó. As armaduras de Deus. Vamos lá. Quanto ao mais ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Nós vemos aqui, ó, que Davi estava nesse versículo aqui, Davi estava fortalecido na força do poder de Deus. Eu estou falando aqui do seu poder, não é o seu e nem o meu, no poder de quem? De Deus, né? No poder de Deus. Aí diz assim no 11, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Ou seja, a primeira coisa que você tem que se fortalecer do poder de Deus, para você ficar firme contra essa cilada do diabo. E eu vou confessar para você uma coisa, que o diabo ele não vai usar muitas pessoas de fora, de longe de você não. Ele vai usar pessoas de perto para armar cilada para você. Claro que ele usa lá de longe também, mas a preferência dele é usar os de perto. Por quê? Por causa do nosso sentimento. Quando é coisas familiar, o nosso sentimento fala mais alto. E aí nós esquece do poder de Deus que está na nossa vida para repreender aquele mal, por causa do nosso sentimento. Então ele vai usar pessoas, esposa, filho, marido, pai, mãe, irmão, vizinho, um amigo próximo. Claro que ele sai usando, mas ele vai procurar usar mais os próximos. Para quê? Para tentar entrar no seu sentimento, no seu coração, que aí você deixando o sentimento falar mais alto, você não consegue usar o poder de Deus.
Se Davi tivesse dado ouvido para os irmãos dele lá, para aquele povo que estava falando que ele não conseguia, que ele era pequeno, ele era moço, você acha que Davi ia vencer aquele gigante? Nunca. Só que ele pensou: não, meu Deus já me deu vitória contra o urso e contra os leões, então não é esse gigante que vai afrontar o Deus vivo. Eu fiz até um louvor baseado nessa passagem aí, nessa passagem. E você vê que Davi, ele não aceitou o que os outros falou. Ele aceitou o que? A palavra de Deus. Ele aceitou a palavra de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Aceitar a palavra de Deus. Por isso que eu falei no início, para você orar em cima da palavra de Deus, o que está escrito. Deus curou. Se Deus curou lá atrás, Ele tem o poder para curar hoje, né? Que Jesus falou que a palavra dele deixou como exemplo para nós. Exemplo. Então, se Ele deixou como exemplo, nós temos que usar o exemplo de Cristo. Então Davi, ele venceu pelo poder de Deus, e nós também temos que ter essas armaduras. Davi usou as armaduras de Deus para vencer o gigante, e nós também temos que ter essas armaduras aqui para nós vencer os gigantes que levanta sobre a nossa vida. Eu fiz até uma canção baseada assim, que começa assim, ó: eu tenho algo a lhe dizer, não dê ouvido as coisas ao contrário das promessas de Deus. Aí, devemos nos lembrar de quantos ursos e leões teremos que enfrentar. As batalhas espirituais, é Deus quem nos dá vitória. Aí, use as armas que o Senhor tem nos entregado. Então, as armas que Davi usou foi a que Deus deu para ele, é a que nós temos que usar. E aqui nós vamos ver as armas aqui, ó. Vamos lá, continuar. 12, né? O irmão que chegou ali, Efésios 6, nós já está no versículo 12 agora. Vamos ler o versículo 12. Efésios 6, versículo 12. O irmão acabou de chegar aqui, pouco tempo. Aí diz assim, ó: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, tem algo que domina este mundo. Tem uma passagem na Bíblia, eu não sei se alguém já leu, se alguém lembra, que diz assim, que tem um espírito que domina a mente dos que não obedecem à voz de Deus. Não sei se alguém já leu, eu não lembro onde está. Na Nova Tradução ela está escrita assim, que tem um espírito que domina a mente daquelas pessoas que não obedecem à voz de Deus, à palavra no caso. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós não obedecemos, então tem algo que domina a nossa mente, e ela faz o que bem quiser com a nossa mente. Por isso que tem muita gente que faz coisas, mesmo dentro da igreja, ele só vive fazendo coisa errada. Por quê? Ele está dentro da igreja, está ouvindo a palavra de Deus, mas não está obedecendo. E aí esse espírito toma conta dele, aí começa a lançar ele fazer coisa errada para cá, coisa errada para lá, e assim vai a vida dele. Ele está ouvindo, mas não consegue. Vamos continuar. Para você ver, ó, neste mundo tem um mal que age na vida de... Na nossa não, está repreendido em nome de Jesus. Ele age no mundo. Se nós estivermos no mundo, ele vai agir em nossa vida. Por que que às vezes, antes de nós ir procurar, buscar a Deus, procurar ter uma vida com Deus, às vezes muitas coisas simples que acontecia na nossa vida, era esse mal aí, ó, que acontecia. E você estando com as armaduras de Deus, você consegue. Falar uma coisa para vocês aqui, que já aconteceu comigo. Esses mal assim, ó, esse espírito mal, ele age até no seu carro. Vai, obreiro, o que o diabo tem a ver com carro? Age. Ele age em algo seu, na sua casa, para quebrar, para você gastar dinheiro, para você o quê? Para você se desesperar. Quebra seu carro bem, carro novinho. Ele vai lá e age, põe a mão, o dedo dele lá num lugar que o carro não funciona. Eu falo porque já aconteceu comigo, e não foi só uma vez não. Cadê o Nilson? O Nilson está lá em cima, né? O Nilson ali, ele... Na verdade, Deus usou ele para mim poder orar a respeito do que nós estávamos fazendo lá em casa, que travou. Já acho que eu já contei esse testemunho aqui. E foi o Nilson que estava comigo lá, então ele é testemunha também. Deus usou ele, na verdade.
Falou assim: obreiro, tu já orou? Eu falei: não orei, rapaz. Aí depois que ele falou isso, aí eu entrei num quartinho que eu tenho lá em casa, coloquei o joelho no chão, comecei a orar a respeito de espírito de inveja, de olho grande e de amarração. Quando eu saí lá nele, onde ele estava na área lá fazendo o trabalho que nós estávamos fazendo, quando eu coloquei o dedo no botão do compressor, funcionou normal. Isso o quê? Nós estávamos pintando o carro lá em casa rapidinho, só para vocês entenderem. Nós estávamos pintando o meu Santana lá em casa, eu e o Nilson, que não deixa eu mentir. Aí chegou um vizinho com um carro também queimado igualzinho, querendo saber quanto que eu estava gastando, que queria pintar o carro dele, tal. Aí eu, como servo de Deus, não fui mentir, não ia mentir, né? Falei: não, eu paguei tanto pro Nilson e comprei o material e ele está pintando para mim aqui e eu estou ajudando ele. Ele falou: não, porque eu quero pintar meu carro também. Aí lá em casa a área estava assim, ó. Só que para o vento não levantar a poeira para jogar na tinta, nós aguava, eu pegava a mangueira e aguava. Foi bem na hora que o vizinho chegou. Aí ele pegou e enrolou o cabo do compressor, a tomada do compressor na mão assim. Estava o quê? Me ajudando. Ele estava me ajudando. Ele enrolou o cabo na mão e segurou para mim. Eu joguei a água. Aí quando ele me deu de novo e saiu. E aí eu liguei na tomada. Quando eu liguei na tomada, quem disse que o compressor funcionava? Mudei de tomada, mudei de lugar e nada. Aí o Nilson pegou e falou: não, vamos fazer só com esse aqui. Nós estávamos com 2 compressores. Aí o Nilson falou: não, vamos fazer só com esse aqui. E aí demorou um pouquinho assim. O Nilson virou para mim e falou assim: você já orou? Falei: não orei. Aí eu entrei para o quarto e orei. Eu orei contra espírito de inveja, espírito de olho grande e de amarração. Que eu levantei lá do quartinho e saí. Quando eu cheguei, que eu liguei na mesma tomada que nós estávamos usando. Eu liguei, quando eu bati o dedo, ele funcionou normal. Então, é o que? Isso é a armadura de Deus, a oração. Só que às vezes nós esquecemos. Eu esqueci. Só que aí Deus usou o servo dele ali em cima, o Nilson que está ali em cima. Então é isso, igreja. E tem esses espíritos do mal que agem na nossa vida. Nós só combatemos esses espíritos aí com oração. Não adianta você querer bater de frente, brigando, discutindo. Não vai. Quando você discute, se o demônio estiver usando alguém da sua casa e você começa a bater boca, você perde. Porque daqui a pouco o demônio está usando ele e usa você. Aí é onde os confrontos vai. Às vezes acontece até de um matar o outro. Por que o casal às vezes mata o outro? Porque não tem nada da palavra de Deus, vive aí dominada por esses espíritos do mundo, que agem no mundo. Aí começa a discutir, aí um fala alto, o outro já grita mais alto, quando pensa que não, já estão na facada, já estão no tiro e acabando. É tudo que o diabo quer. Por quê? Porque não tem as armaduras de Deus para usar. Vamos lá, continuar. Parei aonde? No 13? Tá. Então vamos ler o 12 de novo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. Ou seja, tem um mal aí agindo contra a nossa vida. Ele tenta agir contra a nossa vida. Agora é o 13, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabalável. É isso mesmo? Inabalável. O difícil é nós, como se diz, o bicho está pegando para o nosso lado e nós ficar firme. A pessoa está com a doença que o médico já desenganou e a pessoa fica firme. O médico diz: para você não tem mais jeito não. Aí a pessoa, o que ela vai? Se ela não estiver firme na palavra de Deus, se ela não estiver com as armaduras de Deus, aí é o que ela vai falar? Eita, meu Deus, estou morrendo, minha vida acabou. Aí acaba morrendo mais rápido ainda, né? Não, o médico falou: essa doença sua aí, você não tem mais jeito, então para você está acabado. Você fala: não, mas não foi assim que
que Deus falou. Aí você vai orar em cima de quê? Quem foi o profeta que orou e Deus deu mais 15 anos de vida para ele? Foi Elias, Eliseu, quem foi? Teve alguém, não sei quem foi. Sabe, Roberto? Lembra? Não sei se... esse mesmo, como é que é o nome? Rei Ezequias, foi o rei. Ele ia morrer, aí ele foi lá e orou a Deus, e Deus acrescentou mais 15 anos. Aí nós temos que lembrar. Eu não lembro quem foi, não lembro, só sei que está escrito. Aí o que eu vou fazer? Vou orar em cima. Senhor, o médico disse que a minha vida acabou, eu estou morrendo, que eu já estou morto, mas o Senhor acrescentou 15 anos de vida por rei Ezequias. Acrescenta pelo menos 10 anos na minha vida a mais, e repreenda essa doença, esse mal. Ou seja, você está usando a palavra de Deus, as armaduras de Deus, né? Você está usando. Agora, se você aceitar o que o médico vai falar, não, você está morrendo, aí você já vai para casa, não vai nem para casa, já sai do hospital, já vai lá na funerária comprar o caixão, aí você já está o quê? Se entregando, né, mano? Então não pode, nós não podemos deixar. Eu confesso para vocês que eu sou difícil de ir de médico. Eu não gosto de médico, não. Eu sou difícil. Eu fiquei, ó. O irmão, o Genivaldo não está aqui, não. Mas eu ia mostrar para ele aqui. Eu posso mostrar para vocês aqui. Não sei se vai dar para vocês ver aqui. Tá vendo essas manchas aqui, ó? Ninguém nunca viu assim, só o irmão Genivaldo. Tá vendo? Não sei se dá para vocês verem. Isso aqui eu fiquei mais de ano com essas manchas. Tipo, dava uma coceira na minha perna e começava a ficar vermelho e tipo ferindo. Aí eu fui no médico uma vez. Aí pediu para fazer uns exames, eu corri atrás desses exames, fui num lado, fui no outro, fui num lado, fui no outro, me mandava eu voltar. Eu disse, quer saber de uma coisa? Que dane exame. Aí começava, todo dia de manhã eu começava a ungir e orar. Todo dia, eu levantava todo dia e ungia. Senhor, repreenda esse mal das minhas pernas, repreenda. Você pode ver que até os cabelos da perna arrancou, ó. Tá vendo? Só daqui para cima, aqui embaixo aqui agora está nascendo de novo, mas aqui ficou peladinho. Então, e eu ungia todo dia, e orava. E graças a Deus, Deus me deu a cura. Deus me deu a cura. Não usei os exames que a médica pediu. Por quê? Porque eu fui atrás, e eu com a cura dentro de casa, dentro de mim, e fiquei, não estava usando as armaduras. Então vamos continuar. É só para nós ter um entendimento que a palavra de Deus tem poder e o Espírito Santo que age dentro de nós também tem poder. Amém? Vamos continuar. Parei agora no 14, né? Estais, pois, firme, cingidos com a verdade. Sempre esse firme aqui e esse cingido aqui, ó, é a verdade. Todo o tempo, falar a verdade, que aí você está forte. Vamos lá, a verdade. E vestido-vos da couraça da justiça. Essa couraça da justiça aqui, talvez você pode ter um entendimento errado. O meu entendimento aqui é eu andar justo, viu? Essa couraça da justiça é eu andar justo com as pessoas, justo com Deus, que Deus vai fazer, vai me guardar, vai me proteger. Quando eu sou justo naquilo que eu ando fazendo, naquilo que eu ando praticando. Se eu for justo, Deus vai ser justo comigo, porque Deus é o que? Justiça. É como o bispo já falou várias vezes aqui, não sei se você lembra, quando você for pedir justiça por alguém, você vê se você está sendo justo, e tem cuidado que a justiça de Deus pode começar por mim, quando eu peço por alguém, entendeu? Então, a couraça da justiça é isso, você andar justo com as pessoas, naquilo que você faz. Você fez uma dívida, eu vou comprar um carro aqui, de 70 mil, prestação 1.600 conto. Aí você paga 4 primeiras prestação. Aí você, não vou pagar mais não, agora vou entrar na justiça para baixar essa prestação para R$1.000. Você está sendo justo do que você fez? Não, porque você já assinou, você sabia que era aquele valor. Claro que eles não estão sendo justos, eles estão te cobrando o valor de 2 carros. Eles não estão sendo justos com você, mas a partir do momento que você é justo com Deus e honra os seus compromissos em cima da legalidade, Deus está vendo tudo e Deus abençoa a sua vida, Deus, Ele cuida de você, da sua casa, da sua família. Por quê? Você está sendo justo.
Então isso aqui, aí você pode chegar em Deus e pedir: Senhor, faz justiça na minha vida. Faz o que Deus vai fazer, porque você está sendo correto. Amém? Você está entendendo? Vamos continuar? Verdade, vestido-vos da couraça da justiça. 15. Calçai os pés com a preparação do evangélico da paz. Ou seja, aonde você for, você tem que procurar trazer paz, não contendas. Tiver alguém querendo discutir com você, fique em paz. Não, meu amigo, não quero discussão não. É porque eu não vou ficar falando aqui, mas tem coisas que acontecem na vida da gente que você tem que pensar na palavra de Deus e agir de forma Deus quer. Então vamos lá. 16. Embarcando sempre o como é que é? Embaçando, né? Sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, o diabo, o maligno, que é o diabo, ou até às vezes pode ser até na nossa natureza humana. Nós temos que orar com fé, na certeza que ele vai fugir, se você estiver firme com Deus, claro. É isso que eu estou falando. Apagar os dardos. Se você começar a discutir, alguém falar algo com você, que você começar a discutir, você perde esse aqui, ó. Você perde. É como eu falo, vai vir, um vai falar mais alto, o outro fala mais alto de lá. Por quê? Você entrou no joguinho do diabo, do maligno. Então você vai começar a discutir. Aí seu coração vai sujar, aí acabou, perdeu. Perdeu. Então vamos lá. Do maligno. 17. Tomai também, é isso mesmo? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está vendo aí? O capacete da salvação e a espada. Para que serve a espada? Lutar. Só que aqui está falando da espada certa, da palavra de Deus. Não é a espada que você vai chegar e cortar a orelha da obreira Edith, da obreira Edith, igual o discípulo fez, não. Quando o soldado prendeu Jesus, o que ele chegou? Pedro, né? Cortou a orelha. Não é essa espada aí não. Jesus foi lá e emendou a orelha dele. Não é essa espada de você ferir. Você tem que ferir o mal que está agindo na pessoa, Cícero. O mal está agindo no seu marido, Cícero, você tem que ferir ele, não o seu marido. Às vezes seu marido está fazendo uma coisa que nem está. É o mal que está agindo nele para quê? Para tirar a sua comunhão com Deus, Cícero. E às vezes você pega a espada, em vez de ser a espada da palavra, que é a oração, a calma, você quer ferir também com palavra. A espada é a palavra às vezes. Não é nem uma espada mesmo, uma faca, um facão, uma espada de cortar. Às vezes a palavra. Você usa a espada, a palavra contra ele, aí o mal está nele, aí o mal já começa a entrar em você também. Aí acaba que um fala mais alto, outro fala mais alto, quando vê que não, já está quebrando o pau dentro de casa. Então, as armas de Deus é isso. A calma, não discutir. Tem algo, você está quase mordendo a pessoa. Não posso, senão eu vou perder a minha razão. Aí o mal vai entrar nos dois e vai destruir. O mal vai entrar nos dois. Vamos lá, continuando. 18, né? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Olha só, orando em todo tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora aqui que é uma palavrinha que todos os santos. Aí você fala, não, agora eu vou orar lá pelo São Sebastião, o São Benedito, o São Francisco. Não é que eles falam, tem um monte de santo aí. Não. Esses santos aqui, eu creio que você vai orar pelos seus irmãos da igreja, que santo é separado. Você vai orar pelos seus irmãos da igreja, separados. A palavra santo significa o quê? Separados. Não é aqueles santos de
Ou então você esquece os irmãos da igreja e fala assim: não, o santo mesmo é só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os santos, todos os santos. Então os 3 santos mesmo é eles. Só que nós temos que ser igual a eles. Nós temos que santificar. Não é que nós vamos ser igual a Deus, mas Ele pede para nós ser santo como Deus é santo. Então nós temos que se santificar para poder nós vencer todas as ciladas do diabo, como está escrito aqui, e do maligno, como foi dito aqui também. Só que para isso nós temos que estar com a palavra de Deus dentro de nós, em oração, que fala aqui, né? Em oração em todo o tempo, né? Em todo o tempo orar. Não brigar, não discutir. Eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu tenho aprendido muito isso. Falar comigo coisas que eu fico calado às vezes. Fico calado. Dentro de casa mesmo, porque dentro de casa ninguém discute, né? Marido e mulher não discute, né? Discute não, né, Alberto? Nunca, né? Marido e mulher não discute. Quando a mulher começa a falar alguma coisa, hoje, antigamente não, antigamente eu ficava bravo, xingava, falava. Hoje não, hoje eu aprendi, fica caladinho. Às vezes eu vou, já saio fora, vou lá para o outro quarto, lá pego meu violão, começo a cantar um louvor. Rapidinho acaba a bagunça. Rapidinho. Você quer acabar a bagunça dentro da sua casa? Na hora que um tiver bravo com você, você começa a louvar, começa a orar. Não precisa ficar orando para ela escutar, não. Está repreendido, Satanás, não sei o quê. Não. Fica orando em silêncio ali entre você e Deus. Então começa a ouvir um louvor. Pega o seu celular, coloca um louvor, põe no bolso e vai ouvir ali, ó. Vai para o banheiro, finge que vai fazer algo no banheiro. Fica lá sentado no vaso lá falando com Deus. Você vai ver se não acaba a confusão rapidinho. Por quê? Porque o diabo vai sair fora. Ele vai sair fora. Quando você sair lá fora, eu te falo porque já aconteceu, gente. Já aconteceu isso comigo. Então é prova viva. Quando você sair lá fora, acabou a confusão. Um dia eu estava aqui, não, aqui não, na outra igreja, quando tinha a rádio, estava fazendo uma programação que eu fazia. Quem sabe que eu fazia no sábado uma programação, né? Eu estava fazendo lá e a mulher me ligou braba com a menina. E aí, porque a menina tinha queimado um arroz. E brabo. Eu digo, calma, estou fazendo o programa, quando eu sair daqui eu resolvo. Aí saí de lá, e antes de eu sair de casa eu já falei: Espírito Santo, vai na frente e vai acalmando lá em casa. Quando cheguei lá, a menina estava para o quarto e a mulher estava na cozinha. Aí eu cheguei, sentei no sofá, ela já veio. É porque a menina deixou queimar, tal. Eu só virei para ela e falei: amor, deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes você já queimou uma panela de arroz? Quantas vezes você já fez algo errado aí? Ou já deixou um feijão queimar, alguma coisa? Aí ela pegou, parou, não falou nada. Aí voltou para a cozinha. Só falei isso, né? Aí depois demorou um pouquinho, ela entrou no quarto da menina, eu lá no sofá, de boa. Aí escutei ela só falando: me perdoe, minha filha, não sei o quê. Aí foram se abraçar, acabou a confusão. Agora se eu chego lá, fosse brigar também, mas eu pedi o Espírito Santo para ir na frente, para acalmar a confusão. Acabou a confusão, as duas estavam de boa lá, fizeram outro arroz, nós foi comer, encher a barriga e pronto, acabou. Ou seja, usar a palavra de Deus, igreja. Usar o que você tem. Você tem. Você está aqui não é à toa, não. O que você está fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui, Deus está conosco. Só que nós temos que usar. Nós temos que deixar Deus nos usar e nós usar o que nós temos, que é a armadura de Deus. Davi usou. Davi era pequenininho, de tamanho, que a Bíblia fala, que não era lá essas coisas. E foi lutar com o quê? Com o gigante. Só que ele falou: ó, você vem contra mim, é com escudo, é com flecha, é com não sei o quê, com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Ou seja, ele usou a armadura de Deus que ele tinha dentro dele. E Davi pensou assim: olha, se eu já venci ursos, Deus já me deu vitória contra urso, contra leões, não é esse, não é, que vai me vencer. E isso aconteceu, Davi foi e venceu. Por quê? Porque ele usou as armas certas, as armas de Deus. E com isso Deus deu a vitória para ele. E você tem que orar em cima disso também. Senhor, assim como Davi venceu
Em nome do Senhor também vou vencer. Vou vencer essa doença, eu vou vencer esse mal, essa falta de dinheiro que está na minha vida. Esse carro que está quebrado, eu vou conseguir comprar outro. Se você tem que usar a palavra. Claro, se você quiser, né? Às vezes os meninos falam assim: moço, mas tu anda de pé. Eu digo: meu amigo, eu não estou nem preocupado. Porque tem gente que não quer andar de pé, não quer andar de bicicleta, só quer andar se for de carro. Eu falo: ó, eu ando de pé, eu ando de bicicleta, eu ando de mobilete, eu ando de carro, eu ando de avião, eu ando de ônibus. Para mim não faz diferença. Para mim não faz diferença. Só nunca andei foi de navio, né? Que lá eu tenho medo. Eu acho que eu tenho mais medo de andar na água do que de avião. Aqui lá não. Talvez eu vou fazer igual o Titanic. E aí você, né, Obeiro? O Obeiro gosta, que ele gosta de pescar, até ele gosta da água. Então, gente, o segredo, o título da palavra: a armadura de Deus. A armadura de Deus é você fazer as coisas certas, orar, não esquecer de orar. Qualquer problema, ter dentro de casa, doenças, qualquer problema, vou orar aqui em cima disso. Alguém está te perseguindo no trabalho: Senhor, repreenda esse mal, está querendo destruir a minha vida. Muda os pensamentos dessa pessoa, transforma os pensamentos dela, as atitudes, essas coisas. Não é que você vai orar para matar a pessoa, não. Apesar que tem muitos servos de Deus aí orando para matar, né? Mas não sei se é certo, se é errado, eu estou fora. Não vou orar para Deus matar ninguém. Posso orar para Deus mudar a pessoa, as atitudes da pessoa. Amém? A palavra foi essa. Não se esqueça: usar a armadura de Deus. Lembre-se, Davi venceu porque ele usou a força do seu poder. Qual poder? De Deus, não o dele, Davi. Nós também podemos vencer. Amém?